Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, 3 de junho de 2020. A agenda de leitura da lição 10 da classe dos jovens se intitula Canaã, a terra desejada por Moisés. A nossa leitura bíblica está lá em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 49, que diz assim: Sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. Queridos, Deus aqui está falando com Moisés. Moisés, o libertador, estadista, historiador, moralista e legislador hebreu. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Deus o usou para formar de uma raça de escravos egípcios e sob as maiores dificuldades, uma nação agressiva e poderosa que alterou completamente o curso da humanidade. A história de Moisés ocupa os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a sétima parte da Bíblia Sagrada. Ele merece a fama de ter sido um dos maiores homens de todas as épocas. Mas Moisés, em certa feita, não obedeceu completamente às instruções de Deus, lá em Cádiz. Por causa disso, não poderia entrar na terra prometida. Moisés não se deu por satisfeito com a punição que recebeu. Ele orou muito ao Senhor para que Deus mudasse de ideia e o deixasse entrar na terra prometida aos israelitas. Porém, o Senhor já tinha decidido a questão e pediu que Moisés não mais falasse naquele assunto. Mas vemos aqui nos últimos dias de Moisés que Deus o convidou para subir a uma montanha do outro lado do Jordão, de onde ele pudesse ver toda a terra prometida. Talvez uma espécie de compensação ao seu amigo Moisés. Algumas pessoas acham injusta a decisão de Deus de não permitir a entrada de Moisés e Arão na terra prometida. Mas devemos nos lembrar que Deus trata com muito mais severidade aqueles que mais conhecem sobre ele, aqueles a quem mais se revela, pois esses conhecem muito mais sobre Deus do que as outras pessoas. Isso faz com que a responsabilidade de Moisés fosse bem grande. A Bíblia nos diz que Deus tratava as coisas com Moisés face a face. Isso era um privilégio para Moisés, mas também uma grande responsabilidade. Ele falhou em um ponto em que Deus exigiu que ele não falhasse, e isso foi determinante para que Deus o punisse, não permitindo que ele entrasse na terra prometida, apenas avistasse de longe. Por outro lado, certamente, Moisés herdou maior herança, pois quando morreu, foi recebido nos braços do Deus Todo-Poderoso, a quem ele serviu de forma grandiosa durante toda a sua vida. E como o apóstolo Paulo bem observou, partir e estar com o Senhor também é uma grandiosa bênção e maior de todas. Como bem observamos lá em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Meus amados, Deus abençoe
e até a próxima oportunidade, se Deus permitir.